Descubra a história chocante do rei que invocou demônios e fez orgias, mas o que aconteceu depois deixou todos em choque. As chamas dos altares pagãos iluminavam a noite e o choro das mães ecoava pelas ruas da cidade santa. Um rei havia se tornado o mais cruel governante que Israel já conheceu, sacrificando seu próprio filho em rituais pagãos. Mas o que aconteceu depois surpreendeu a todos, mostrando o poder do perdão de Deus. O rei Ezequias, um dos governantes mais justos que Judá já conheceu, estava em seu leito de morte. Seu filho Manassés, um menino de apenas 12 anos, observava com olhos assustados enquanto a vida deixava seu pai. O reino inteiro chorava a perda do grande rei que havia destruído os altares pagãos e restaurado a verdadeira adoração em Jerusalém. No entanto, a coroa era pesada demais para uma cabeça tão jovem. Logo após assumir o trono, estranhos conselheiros começaram a circular pelo palácio, sussurrando promessas de poder nos ouvidos do jovem rei. Eles falavam de antigas magias e deuses estrangeiros que poderiam torná-lo mais poderoso que seu pai. Os sacerdotes do templo assistiam horrorizados, enquanto Manassés desfazia as reformas de seu pai dia após dia. Após assumir o trono, Manassés foi influenciado por conselheiros sombrios que o levaram a desfazer as reformas de seu pai e reconstruir os altares pagãos. A figura enigmática de um conselheiro vindo das terras do norte ganhou sua confiança total, introduzindo-o a rituais cada vez mais sombrios. O palácio, antes um lugar de justiça e adoração, tornou um centro de práticas ocultas. À noite, estranhos sons ecoavam pelos corredores e fumaças de incensos proibidos subiam das janelas. O jovem rei havia provado do poder das trevas e estava sedento por mais. No entanto, seu conselheiro mais próximo guardava um segredo mortal durante as noites. Ele se encontrava secretamente com emissários da Assíria, revelando as fraquezas do reino e os segredos mais profundos de Jerusalém. Manipulado pela ambição desmedida e cego pelo poder, Manassés não percebia que estava sendo usado como peão em um jogo muito maior que ele próprio. A transformação de Manassés ocorreu de forma gradual e assustadora à medida que ele se afundava nas práticas ocultas e se distanciava cada vez mais do Deus de seus pais. Jerusalém mergulhava em trevas profundas. Os altares pagãos, uma vez destruídos por seu pai, foram reconstruídos com ainda mais fervor pelo jovem rei. A corrupção se espalhava rapidamente pelo reino, enquanto Manassés buscava poder e riquezas através das novas práticas pagãs. Sua sede por controle era insaciável, e ele não hesitava em usar de crueldade para subjugar aqueles que se opunham a ele. Os líderes religiosos protestavam contra suas ações, mas encontravam pouco apoio entre aqueles seduzidos pelas promessas de poder do rei. A cidade santa de Jerusalém, que deveria ser um farol de luz para as nações, estava mergulhando em trevas cada vez mais densas a cada dia. O reinado de Manassés tornou-se sinônimo de opressão e desespero para os habitantes da cidade sagrada, marcando o início de uma era sombria que parecia não ter fim. Manassés, cego pelo poder e influenciado por conselheiros sombrios, mergulhou ainda mais fundo nas práticas ocultas e nas alianças questionáveis, a cada passo dado em direção à escuridão. Jerusalém testemunhava a transformação assustadora de um jovem rei em um tirano impiedoso. Os sacerdotes do templo, horrorizados com as ações de Manassés, viam com desespero o desfazer das reformas de seu pai e a reconstrução dos altares pagãos. A presença sinistra de um misterioso conselheiro vindo das terras do norte atiçava ainda mais o fogo da ambição do rei, levando a desconsiderar por completo os valores e ensinamentos que haviam sido passados de geração em geração. O palácio, outrora símbolo de justiça e adoração, transformou em um antro de práticas proibidas e rituais obscuros à noite. Os corredores ecoavam com sons estranhos, e a fumaça dos incensos pagãos pairava no ar. Manassés estava cada vez mais sedento por poder e influência.
não medindo esforços para subjugar aqueles que se opunham a ele. Enquanto os líderes religiosos tentavam resistir às investidas do rei, este se via rodeado por uma teia de conspirações e traições que o afastavam cada vez mais da luz da verdadeira fé. Manassés, influenciado por conselheiros traidores, firmou uma aliança sombria com o Império Assírio em uma cerimônia suntuosa nos jardins do palácio. Os emissários assírios não apenas ofereceram promessas de aliança militar, mas também introduziram novos rituais e práticas ainda mais obscuros do que os anteriores. A decisão de se unir aos assírios causou uma profunda divisão na corte de Jerusalém. Um grupo de nobres liderado por Josias, um primo distante do rei, começou a se reunir secretamente para discutir o futuro do reino. Eles viam a aliança com os assírios como um ato de traição e loucura, temendo pela segurança e pela alma de Judá. Durante uma reunião secreta realizada nas catacumbas sob a cidade, Josias declarou que o rei havia vendido não apenas sua alma, mas a alma de todo o reino para os inimigos estrangeiros. A conspiração contra Manassés estava em marcha. Enquanto ele se afundava cada vez mais nas trevas da traição e da ambição desenfreada. Capturado pelos assírios durante um banquete real, Manassés foi arrastado pelas ruas de Jerusalém acorrentado e humilhado. Diante de seu povo atônito, os guardas assírios, com rostos impiedosos, arrastavam o rei que outrora havia sido temido por todos. Os cidadãos que antes curvavam a cabeça em respeito, agora testemunhavam em silêncio a queda do monarca. Corruptos grilhões em seus pulsos, ecoavam o peso de seus pecados, enquanto a multidão observava com uma mistura de alívio e tristeza. A vergonha estampada no rosto de Manassés contrastava com a indiferença dos soldados estrangeiros que o levavam para longe do palácio real. O rei, que se julgava acima de todos agora, experimentava a amargura da derrota e da captura, marcando o fim de seu reinado tirânico. Após ser capturado pelos assírios e levado para longe de Jerusalém, Manassés encontrou-se em uma situação de desespero e solidão em sua cela úmida em Babilônia. Cercado pelo fedor e pela escuridão, as memórias de sua infância e das histórias sobre o Deus de Abraão começaram a ressurgir em sua mente atormentada. Enquanto os dias se arrastavam lentamente, relatos dos viajantes sobre a situação em Jerusalém chegavam até ele, cada história como uma adaga em seu coração. A cidade que ele havia transformado em um lugar de trevas e sofrimento estava em ruínas, as famílias destroçadas por sua perseguição implacável. O peso da culpa o esmagava noite após noite, fazendo refletir sobre cada decisão cruel que havia tomado. Em meio ao silêncio da cela, alguns sacerdotes que haviam fugido para a Babilônia começaram a visitá-lo secretamente ao invés de buscar vingança. Eles ofereceram palavras de esperança e perdão, enxergando em seu sofrimento uma oportunidade para a redenção que parecia impossível. Manassés enfrentou seu verdadeiro inimigo, ele mesmo, confrontando as vozes das trevas que ainda sussurravam promessas vazias de poder e vingança. Em um momento de total desespero, ele caiu de joelhos pela primeira vez em décadas e orou não por libertação, mas por um arrependimento sincero diante do Deus de seus pais. Nesse ato de contrição genuína, Manassés encontrou uma centelha de esperança no fundo do abismo da culpa e do remorso. Após sua libertação e retorno a Jerusalém, Manassés dedicou incansavelmente à reconstrução espiritual de Judá, reconhecendo o mal que havia causado e o caminho de trevas que havia trilhado. O antigo rei empenhou na tarefa árdua de desfazer os danos de seu reinado tirânico. Com humildade e determinação, Manassés liderou a demolição dos altares pagãos que ele mesmo havia erguido, derrubando cada ídolo e restaurando a adoração ao Deus verdadeiro. Seus dias foram marcados por arrependimento genuíno e um profundo desejo de reparar as injustiças cometidas. Estabelecendo novas leis que protegiam a liberdade religiosa,
e providenciando apoio às famílias prejudicadas por suas ações passadas, Manassés buscou redimir-se diante do povo que um dia temeu seu nome. As noites de Jerusalém voltaram a ser embaladas pelos cânticos sagrados, ecoando pelas ruas como um sinal da restauração espiritual que se iniciava. O ex-rei, agora transformado pela experiência da queda e do perdão divino, tornou um exemplo vivo do poder da transformação interior e da misericórdia infinita de Deus. Ao falecer como um homem redimido, Manassés deixou um legado eterno de que nenhum pecado é grande demais para a misericórdia de Deus. Sua história de redenção ecoou pelas gerações futuras, inspirando muitos a acreditarem na possibilidade de transformação e perdão. Os habitantes de Jerusalém, que um dia temeram seu reinado tirânico, passaram a ver em Manassés um exemplo vivo do poder da mudança interior e da busca pela verdadeira reconciliação com o divino lar. Seu túmulo tornou um local sagrado, visitado por peregrinos em busca de esperança e renovação espiritual. As cicatrizes de seu reinado sombrio nunca desapareceram completamente da memória do povo, mas sua jornada de queda e ressurgimento permaneceu como um lembrete poderoso de que o amor divino é capaz de alcançar até os corações mais endurecidos. A vida de Manassés foi celebrada não apenas como uma história pessoal, mas como um testemunho do infinito amor e compaixão que Deus reserva para todos os seus filhos arrependidos. Se essa história tocou seu coração, ou se você crê no poder do perdão divino, deixe seu like e comente abaixo. Compartilhe essa mensagem de esperança com quem precisa. Obrigado por acompanhar essa incrível jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até o próximo vídeo.